Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Se você me tudo ok. Vou falar baixo porque meu filho tá aqui do lado, ele tá dormindo aqui do lado. Mas eu preciso gravar esse vídeo para continuar essas histórias aí, histórias da minha vida realmente. Foram muitas coisas que já aconteceram, mas eu vou dar continuidade na história do meu marido, tá? Para vocês entenderem todo um contexto. É muita coisa para contar. Mas eu acredito que cada vídeo vai esclarecendo um pouquinho mais. E por que? Então, vocês aqui. Por que que eu tô fazendo esses vídeos? Primeiro, porque eu sei que tem muita gente que passa por esse tipo de situação e não sabe o que fazer. Eh, Tem um conselho que eu vou dar antes de tudo de eu falar tudo aqui, de eu começar esse vídeo, é que você trabalhe. Você que é mulher, que está me vendo, faça alguma coisa. Depois eu vou contar para vocês, num outro vídeo, que senão vai ficar muito grande. Quantas coisas eu já fiz, porque eu sempre estou em alerta, alerta constante, de que eu preciso me manter, porque eu não tenho ninguém, entendeu? Eh, eu já fiz muitas coisas, tem gente que acha que eu sou doida, porque eu faço mesmo as contas, mas assim, existe uma frase que eu sempre falo para minhas clientes, qual é a dívida que você não paga? É a dívida que você não faz, mas se você fizer, você paga. Então, seja a responsável pela sua eh, independência financeira, já que a emocional está destruída, vai trabalhando isso aos poucos, tá? Vou contar para vocês agora como é que foi a saída dele para casa de outra pessoa quando ele abandonou todos nós, tá? É um processo assim, é algo um pouco complicado. Eu vou contar essa parte, depois vou contar o que aconteceu alguns meses depois, porque é muita história, senão vou ficar falando aqui muita coisa. Vamos lá. Eh, Ele sempre costumava beber de segunda a segunda. Segunda a segunda. Pasmem. Chegava bêbado todo dia. E eu fui suportando aquela situação porque eu pensei, na minha cabeça eu pensava, Deus vai mudar ele. Ah, Deus vai mudar ele, com certeza. E eu vou ter uma vida boa, porque eu gosto dele. Mas eu não sabia que tudo aquilo era uma carência vinda do meu pai. Porque ele é exatamente todinho o meu pai. Mas eu não sabia. Até então eu gostava dele. Eu achava que era ele. É, Aí a gente tinha o quê? 5 anos junto. Os nossos filhos tinham. Um tinha 2, um tinha 3, uma coisa assim. Eles não eram muito grandes. Eles eram pequenos. Eu lembro porque eu teve um episódio que depois eu conto pra vocês. Eu carreguei ele no colo, os dois. Então, provavelmente eles não eram tão grandes assim. Então, 2000 e... Não lembro, faz 5 anos, vai. 5 anos. Eu conheci ele em 2017. Em 2007. Então, isso era 2012. Um nasceu em 2008, o outro nasceu em 2009. 9, 10, 11, 12. Dois tinham 3 anos e o outro tinha 2. É isso mesmo. E o meu filho mais velho tinha 11. E como ele chegava sempre bêbado, depois que ele quebrou aquela travessa lá, eu ainda fui aceitando muita coisa e tal, para ver se melhorava. Eu jurava que Deus ia fazer algo, porque Deus ele é maravilhoso, ele faz tudo o que você pede. Se você merecer, obviamente. Mas também tem a questão assim, ó. Deus não vai libertar o seu marido se ele não quiser, porque Deus é muito educado. Deus não faz esse tipo de coisa. Tá? Ele bate na porta. E aí um dia, antes desse dia acontecer, acho que uns 2 meses antes, foi um pessoal da congregação lá na minha casa, que era parente, era conhecido do meu irmão, que meu irmão é dessa igreja. E, a mulher, Deus usou a mulher para falar para ele que ele estava que Deus mostrava ele de mala pronta para ir embora. E aí até então, para mim, eu nem porque eu não acreditava que poderia acontecer uma coisa dessa. E isso é ruim, às vezes você precisa se preparar para alguma coisa. Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que se passa na cabeça da pessoa que você vive do lado. A gente não conhece essas pessoas, tá bom? A gente não conhece. Vai por mim, porque você pode ver muitos casos aí
de anos de casamento, que o homem depois, um dia, matou a mulher, entendeu? Mas é isso, vamos lá. Um belo dia, ele chegou em casa. Era tarde, era um sábado. Eu estava trabalhando, eu tinha feito um salão no quintal da mulher que a gente morava de aluguel. Ele entrou dentro de casa e disse que ia embora. Falou pra mim, eu tô indo embora. Aí eu falei, por quê? O que que eu fiz? E eu falei, né? O que que eu fiz? Aí ele falou assim, não, eu quero ir embora, não sei o que. Eu falei, por favor, não vá embora. Não deixa a gente, não vá embora, por favor, por favor. Eu mudo, eu mudo. Eu falava isso pra ele. Aí ele aproveitou a oportunidade, que já tinha falado mesmo, né? E foi lá no guarda-roupa, pegou a gaveta de roupa dele, levou até o carro que ele tinha comprado, jogou as roupas lá dentro e foi embora. Ele nem olhou pra trás. E eu fiquei morrendo de chorar. Eu não quis acreditar numa coisa daquela. Acho que foi o fundo do poço que mais me doeu. Primeiro, porque eu não sabia quem eu era. Graças a Deus fiz terapia, hoje eu descobri quem eu sou. Eu não sabia quem eu era. Naquela época, eu era a Giza carente, que fui abandonada e fui rejeitada. E de novo eu estava sendo abandonada e rejeitada pelo homem que eu tinha escolhido, que para mim era a figura do meu pai. Hoje eu sei que é isso. Então eu fui 2 vezes abandonada. E isso é triste. Mas eu estou aqui, estou viva. Acordei hoje cedo, vim trabalhar, tô aqui no meu ateliê, ó. Tem todas as minhas máquinas, não dá pra ver direito, né? Mas, ó, tô aqui. É, Aí ele foi embora e deixou eu acho que eu contei no outro vídeo, ele deixou uma garrafa de pinga que ele comprava quando ele ia pra Minas, e eu tomei uma caneca daquela pinga achando que eu ia dormir. E eu passei muito mal. Beleza, ele foi embora e eu fiquei com os meninos. E por 15 dias eu fiquei deitada na cama e meu olho não abria. A minha tia, graças a Deus, minha tia preferida, cuidou de mim junto com a minha outra prima e cuidou dos meus filhos, até que eu consegui sair da cama. Foi um período muito difícil. Às vezes você fica achando que esse período vai durar para sempre. Não vai. É, eu não tô te incentivando a fazer nada, mas às vezes a vida tá tão difícil e você não tá conseguindo enxergar o que tem para você depois dessa barreira que a vida formou na tua frente e te cegou. Você acha que não vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai sair dessa situação. Mas vai, gente, tá? Você vai. É, nesse período, eu passei muitas situações horríveis, mas até chegar essa parte onde eu vou falar, né, que foi horrível, eu, eu fiquei 4 meses sem ele. 4 meses. É, e eu fiquei bem. Com 4 meses eu já estava ótima, fazendo academia, minha vida tinha voltado ao normal, cuidava dos meus filhos, levava para creche, fazia comida, ia muito para a igreja, sempre fui muito para a igreja, sempre gostei. E Deus foi que me fortaleceu para me continuar nessa jornada aí, porque não foi fácil. É, e para onde ele foi? Acreditem, ele falou para mim que estava indo para casa da mãe dele. E eu pensei assim, um moleque não tá aguentando a pressão de uma vida de casal. Eu sempre dava uma desculpa para acreditar que, que ele é imaturo, tadinho. Imaturo, não vai conseguir. Isso aí é só para os fortes. Então, depois eu descobri que ele tinha alugado uma casa, mobiliado essa casa e colocado a amante dele dentro dessa casa. Ela estava grávida de outro homem e ele ainda sustentou e cuidou do filho dela. Pasmem. O pior não é ele ter feito tudo isso. O pior é eu ter aceitado ele de volta. Entendeu? É, isso é uma coisa assim que me faz duvidar. Agora não, mas antes me fez duvidar de quem eu era
como que eu poderia aceitar um negócio daquele? Mas eu fui saber dessa história depois que ele tinha voltado. Passou-se um ano e ele chegou em casa todo arranhado, assim, ó, todo arranhado de unha grande, assim, ó, no rosto, perto do olho, todo machucado. Por quê? Eles estavam num aniversário, levaram os meus menininhos, pequenininho, e nesse aniversário, como era o jeito dele ser, ele começou a dar em cima de uma menina lá, enquanto a outra foi no banheiro. Olha a situação. E quando ela saiu, ela viu, ela não é eu, né? Bestona igual eu. Ela era bem diferente. E é, né, que eu não me sinto bestona aí, que eu não quero me submeter, vamos supor, eu não quero fazer aquele papelão de gente que não sabe o valor que tem, mesmo que eu não soubesse, né? Na época eu não sabia. Então, eu fui vivendo, assim, fui vivendo. Então, eu nunca fiz esse tipo de coisa. Ela fez. Aí ele veio pra casa. Aí o que que aconteceu lá na festa? Ela ficou muito brava e vamos embora, entrou no carro. Só que quando meus filhos foram entrar no carro, ela bateu a porta na mão do meu filho, fechou a porta na mãozinha do meu filho e machucou. Aí o meu marido bateu nela, deu acho que um soco nela. Acho que foi isso, não sei direito. E aí ela pegou um bloco e jogou no carro dele. Aquela confusão. Aí ele veio trazer os meninos pra mim nesse mesmo dia, todo machucado. Tinha sangue ainda dentro dos riscos que ela fez com a unha, a única coisa que ela fazia era cultivar as unhonas dela, que as minhas desse tamanho, porque ó, não faz sentido eu trabalhar, lidar com cliente, costurar com a unhona daquele tamanho. Eu não sei lidar com isso, então eu não prefiro não ter. Ela não fazia nada da vida, ficava em casa, não queria fazer comida, não queria limpar a casa, e para ele era uma pessoa boa. E eu acredito que até hoje é esse tipo de pessoa que ele está esperando ter. Eu acredito, porque parece que é o que eles dão valor. Homens desse jeito só dão valor nesse tipo de mulher. E aí foi. Nessa época, depois de 4 meses, que eu acho que eu falei no outro vídeo, que a dona da casa pediu a casa, eu tive que vir voltar para casa da minha mãe, que é aqui onde eu estou. Não aqui atrás não existia ainda. Foi lá na frente, porque essa história já fazem 13 anos. 13, 14 anos, uma coisa assim. Acho que 13. É. E, Uhum. E aí ele veio trazer o menino aqui pra cá. E na época que eu tive que construir um salão aqui na minha mãe, que é o que eu trabalho até hoje, o pedreiro estava fazendo aqui, eu estava a fim de namorar alguém. Sabe quando você quer seguir sua vida? Eu não gostava dele, mas eu queria seguir a vida. Eu não fiz certo, mas ele se apaixonou por mim. Eu fiz de tudo para ele se apaixonar por mim. Ele se apaixonou. Fiquei 4 meses com ele comprou aliança. Pensa, um menino que fez o que o outro não fez em 5 anos. Fez em 4 meses. Um homem maravilhoso mesmo. Casou, graças a Deus já casou hoje. E tá muito feliz e eu torço muito por ele, porque ele realmente merece. Fui eu que não gostava ainda dele. Eu tava aprisionada, né, gente? Aprisionada. Já já tá acabando esse vídeo que eu não quero que passe de 15 minutos. Vou concluir aqui. Ele deixou os meninos aqui e foi embora. E depois começou a vir esporadicamente para poder ver se voltava. Eu gostava dele. Tinha uma paixão doida no pé dele. Hoje eu nem ligo o pé dele, filho. Eu cortava a unha, eu fazia a unha dele. Eu cuidava dele. Ele nunca vai arrumar uma mulher que faça o que eu faço. E ainda por cima, que além de não fazer tudo o que eu fazia, não vai conseguir ser essa mulher autossuficiente. Por quê? Existem, mas a maioria das mulheres quer serem cuidadas, inclusive eu. É que eu não tive a chance ainda. Mas eh, o meu, de tanto eu viver dessa forma, eu acostumei. Só que eu sei que isso é um padrão que eu acabei seguindo pra mim. Tipo, pra sobreviver, deixa do jeito que tá, porque dá muito trabalho. Sempre pensei assim. Mas eu sei que isso um dia vai ter que mudar, entendeu? Eh, Esse episódio
dele sair de casa foi desse jeito e por esse motivo. Depois, no próximo, eu vou contar pra vocês como foi que ele voltou. E como que eu fiquei sabendo dessa história? Eu fiquei sabendo depois já tinha uns 3 meses que ele estava comigo. Eu fiquei sabendo quando ele saiu de casa, pra onde ele foi, com quem que ele foi. Foi um caos, gente. Foi um caos. Mas de qualquer forma, pra honra e glória do Senhor, eu tô viva. E desse dia, que fazia então 6 anos, eu pulei aquele ano. Eu não conto aquele ano, mas que foi um ano certinho. Dia 12 de fevereiro ele foi, dia 13 de fevereiro do outro ano ele voltou. E a gente voltou daqui da casa pra casa da minha mãe, daqui a gente saiu, comprou uma casa, que depois foi outro caos. Então foi um caos atrás de caos. Deus foi me mostrando, toda a vida me mostrou, e eu nunca consegui sair dessa situação. Muitas consequências vieram por conta das minhas escolhas e dos meus comportamentos. E depois eu conto pra vocês, tá bom? Então, esse vídeo já até passou um pouquinho. Eu agradeço você ter ficado até agora, até aqui, né? E comenta aí o que você tá achando dessa história. Não, eu não vou me importar com muitos comentários. Eu tenho depressão ainda, né? Tomo medicamento todo dia de manhã. Tomei o meu hoje já. Porque a história foi tão pesada que isso causou em mim um dano psicológico. Mas alerta pra vocês, rapidinho. Você tá numa situação dessa, corre, vai embora. Porque não é só você que vai ser prejudicada. Tá? Eu falo por experiência própria. Estou preparando a minha. Eu estou preparando a minha mente para um dia eu ir embora também. Porque eu sei que essas coisas não são fáceis, tá? Gente, já passou muito. Parar de falar. Um beijo, gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você ver os próximos episódios dessa loucura dessa vida que foi a minha. Mas, pasmem, eu estou aqui, eu estou bem, graças a Deus. Eu estou viva e eu venci. Eu sou milagre, eu sou uma vencedora. Um beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.